A graça e a paz, queridos irmãos. Amém. Que bênção, que culto abençoado. Como eu sou feliz por ter o privilégio de poder estar ministrando a palavra de Deus hoje. E eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa para liberar sobre a igreja, como o pastor bem disse aqui. Por isso eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Quando eu subi essas escadas aqui do púlpito, do altar, eu sempre subo ela dizendo: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Porque, irmãos, depois de um culto tão abençoado como esse que nós temos tido nesta noite, com louvores tão abençoados, o pastor subiu aqui e, derramou sobre a igreja tantas palavras de bênção sobre as nossas vidas que, se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu tenho certeza que eu ia estragar tudo. Que a partir de agora tudo ia desandar, porque em mim não reside sabedoria alguma, poder nenhum. Eu dependo do Espírito Santo. Por isso cada degrau que eu subo ali, eu subo dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no poder do Espírito Santo, porque sem Ele eu não sou nada, meus irmãos, eu não sou nada. Por isso que eu te convido também a meditar nesse texto que o Senhor colocou no meu coração. Atos capítulo 6, verso 8, vai falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo. O sermão de hoje não vai ser um sermão expositivo, como eu costumo fazer, onde eu pego um trecho e vou meditando versículo por versículo naquele trecho, mas vai ser um sermão biográfico. Nós vamos meditar na vida de um personagem da Bíblia, na vida de Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo. Amém? Por isso que eu gostaria de iniciar lendo esse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vamos ter mais um momento de oração. Querido Senhor Jesus, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor Deus. E dependemos de Ti para compreendê-la, para entendê-la, para vivê-la, Senhor Jesus. Sem o Teu Espírito não podemos. Por isso, Senhor Jesus, com muita humildade nos colocamos na Tua presença, clamando pela revelação do alto, clamando pelo poder do Espírito Santo para abrir nossos olhos, para destampar nossos ouvidos, para nos fazer compreender as verdades bíblicas da Tua palavra. Dependemos de Ti, Senhor. Venha com Teu Espírito fazer esta obra. Venha com Teu Espírito encher a nossa vida, transformar o nosso ser. Eu não posso, Senhor, eu estou aqui reconhecendo as minhas falhas, as minhas limitações, e que eu dependo do Teu agir. Mas eu creio no poder do Teu Espírito Santo. E creio na Tua promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que nós oramos clamando pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, nós vivemos, irmãos, um mundo, um tempo onde as pessoas elas são cheias de si mesmos. Não é verdade isso? As pessoas são cheias de vaidade, as pessoas são cheias de orgulho, as pessoas são cheias, de cobiça. E por causa disso, essas pessoas estão sempre brigando, por causa da busca ali pelos seus benefícios pessoais. Essas pessoas estão em uma constante disputa, em uma constante briga, e elas, por conta disso, são tristes e são frustradas, porque são pessoas cheias de si mesmas, cheias do pecado, cheias do engano, cheias da mentira. E o que eu entendo, meus queridos irmãos, é que estas pessoas, este mundo, precisa de pessoas cheias de Deus. A resposta para este mundo são pessoas cheias de Deus. E eu poderia dizer que a resposta para essas pessoas é Deus. Que essas pessoas precisam de Deus. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que lendo a Bíblia, nós entendemos de que essas pessoas precisam de pessoas cheias de Deus. Porque a forma pela qual Deus, em Sua palavra, disse que iria tocar este mundo é através de pessoas cheias de Deus. Sabe, irmãos, nós temos falhas, nós temos limitações,
mas o Senhor escolheu tocar o mundo através da minha e da sua vida. O Senhor Deus não vai enviar um anjo para pregar o evangelho. O Senhor Deus não vai enviar um anjo para as escolas, para os hospitais, para as assembleias legislativas, para as empresas. O Senhor não enviará um anjo, ainda que Ele possa fazer, porque é soberano, onipotente, onisciente, Ele pode todas as coisas. Mas a forma pela qual Ele disse que faria isso é por meio de pessoas cheias de Deus. E então, irmãos, nós vamos meditar num texto hoje, para que nós venhamos aprender, junto com este homem aqui, Estevão, como ser uma pessoa cheia de Deus. Como ser uma pessoa cheia do Espírito Santo que vai transformar o mundo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo que vai transformar o lar onde vive, a família, a vizinhança, com o poder do Espírito Santo. Quantos aqui querem ser essas pessoas? Amém? Eu creio que nesse novo tempo que o Senhor tem nos levado, Ele está nos preparando para sermos novas pessoas. Amém? Novas pessoas em um novo tempo. Amém? É o que Deus tem para nossas vidas. É por isso que nós vamos meditar na vida deste homem, na vida de Estevão, debaixo desse tema que o Senhor colocou no meu coração. Características de uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Esteja receptível, meu irmão, para receber essa palavra do céu, para que a minha e a sua vida seja cheia do Espírito Santo. É o que nós precisamos, amém? Ser cheios do Espírito Santo. Eu estou falando um pouco longe do microfone ou vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, irmãos? Amém? Então vamos continuar. Primeiro ponto que o Senhor colocou no meu coração é: alguém cheio do Espírito Santo tem uma vida irrepreensível. Amém? Alguém cheio do Espírito Santo tem uma vida irrepreensível. Você pode caminhar comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 3. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 3. Alguém cheio do Espírito Santo tem uma vida irrepreensível. Guarde essas palavras no teu coração. Diz assim, ó: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Veja o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Os apóstolos, eles estão ali junto com a igreja primitiva naquele grande avivamento de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo cai e começa ali um grande movimento de Deus. As pessoas são batizadas com o Espírito Santo, os apóstolos começam a pregar e as pessoas começam a se converter. E nisso, irmãos, que a igreja vai crescendo, os problemas da igreja também vão crescendo. E os apóstolos aqui, eles estão dizendo que eles estão atarefados demais. E eles reúnem os líderes ali e eles dizem: olha, meus irmãos, nós não podemos mais cuidar da distribuição de alimentos para as viúvas, porque nós não estamos conseguindo fazer o nosso ministério da oração e da palavra com excelência. Nós precisamos de ajuda dos irmãos. Nós precisamos levantar aqui 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria, para ficar encarregado deste ministério. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que os apóstolos, eles elencam alguns requisitos para as pessoas que iriam assumir este ministério. E um dos requisitos é pessoas de boa reputação. E entre essas pessoas que eram de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, foi escolhido Estevão. Esse jovem está ali. A igreja olhou para a vida de Estevão e disse: este cara é alguém de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Amém? Então é isso, irmãos. Deus está precisando, Deus está buscando, Deus com o seu olhar, Ele sonda a terra em busca de pessoas de boa reputação. Em busca de pessoas que vivem na prática o Evangelho. Não apenas aqueles que professam as palavras de Deus, mas aqueles que vivem cada ponto do Evangelho, cada vírgula da lei de Deus, aqueles que são dispostos a viver desta forma. A igreja, não foi Estevão que bateu no peito e falou: eu sou este homem santo, eu sou alguém de boa reputação. Não. Quando nós lemos ali, a gente vê que as palavras estão na seguinte ordem: escolhei vós 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, não foi Estevão quem se escolheu dizendo eu sou santo, não. Foi a igreja quem olhou para Estevão e falou: este cara vive o Evangelho, este cara vive a santidade de Deus. Isso fala muitas coisas ao nosso coração, irmãos. Primeiro é que nós temos que olhar para nós mesmos. Nós temos que olhar para o nosso coração e fazer um autoexame. Nós costumamos olhar muito para os outros. Nós costumamos olhar muito para os outros para julgar. O irmão não está vindo mais para o culto. Viu a roupa que aquele irmão lá está usando? Aquele irmão lá não está mais dando dízimo. Aquele irmão lá tem brigado com a sua esposa. Olha o filho daquele irmão, está desviado. Nós somos muito bons em olhar para a vida dos outros. Mas hoje o Senhor nos convida a olhar para nós mesmos. Antes de julgar, antes de pegar as pedras para apedrejar, Deus diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Deus está falando: olhe para a sua vida. Será que você está apto para julgar? Então hoje Deus nos convida a olhar para o nosso coração. E quanto tempo que nós não temos olhado para o nosso coração, irmãos? Quanto tempo que a gente só tem nos ocupado em olhar a vida do outro, e olhar, em stalkear o Instagram do outro, a vida do outro, que o outro está fazendo, quando nós mesmos não temos vivido de acordo com o padrão que nós usamos para julgar os outros. É por isso que o Senhor nos convida a fazer um autoexame. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 40, nós vemos as seguintes palavras: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Então Jeremias, ele nos convida a não olhar para o outro, não a julgar o outro, mas olhar para nós mesmos, a olhar para a nossa vida, em busca daquilo que nós podemos melhorar, em busca daquilo que nós podemos aperfeiçoar em nossa vida para glorificar a Deus. Precisamos buscar a santidade, meus irmãos. Santidade não é uma coisa que ficou para trás, que era algo do Antigo Testamento, que era algo na qual nossos avós, nossos pais se preocupavam, mas a nossa geração não precisa se preocupar mais. Não, irmãos, ainda hoje, Deus espera de mim e de você uma vida íntegra. Deus espera de mim e de você alguém de boa reputação. Alguém que as pessoas olham e digam: Deus está na vida desse camarada, Deus está na vida dessa pessoa. Porque alguém cheio do Espírito Santo, como estamos meditando aqui, é alguém de boa reputação. Amém? Quando nós vivemos dessa forma, irmãos, nós somos um testemunho para o mundo. Porque são as pessoas que olharam para Estevão. Ou seja, a vida de Estevão comunicava algo. Alguém cheio do Espírito Santo, meus irmãos, mesmo calado, fala alguma coisa. Alguém cheio do Espírito Santo, mesmo calado, comunica algo, porque as pessoas olharam para Estevão e disseram: ele é alguém de boa reputação, ele é alguém cheio do Espírito Santo e é alguém de sabedoria. Mesmo calados, nós estamos comunicando algo quando vivemos em santidade, quando vivemos os mandamentos do Senhor Jesus. Nós somos um testemunho para o mundo. Nós cumprimos aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ou seja, irmãos, os homens deste mundo, as pessoas deste mundo vão olhar para a nossa vida. E Deus espera que quando essas pessoas olhem para nossas vidas, elas vejam a Deus, elas glorifiquem a Deus, porque, nossa, eu vejo Deus através daquela pessoa, a forma como aquela pessoa responde aos que o atacam, a forma como aquela pessoa vem trabalhar e é honesta, a forma como essa pessoa se prepara para as provas, não cola, não rouba, não trapaceia. Eu vejo Deus através dessa vida. E é o que Deus espera de mim e de você. Amém, meus irmãos? Este é o primeiro ponto. Alguém cheio do Espírito Santo vive em santidade. Amém? E nós vamos ser essas pessoas em nome de Jesus. O segundo ponto que o Senhor colocou no meu coração é que alguém cheio do Espírito Santo serve no reino. Olha a continuação do capítulo 6, verso 3. Aos quais encarregaremos deste serviço. Amém? Então, ali os apóstolos dizem que eles querem 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para quê?
para receberem um serviço. E aonde está Estevão? Aonde está esse homem cheio do Espírito Santo? Ele está ali. Ele está ali se colocando, sabe, dizendo: eu sou um voluntário, eu quero servir. E perceba, irmãos, que toda forma de serviço importa no reino de Deus. Veja que os apóstolos não estão chamando aqui pregadores para uma conferência. Veja que os apóstolos não estão chamando aqui músicos para um show. Eles estão chamando pessoas para cuidar de pessoas que passavam fome. Eles estão chamando aqui pessoas para administrarem os alimentos que eles recebiam, para poder suprir a fome das viúvas. Era um ministério que não tinha holofotes, irmãos. Essas pessoas não iam ser aplaudidas pelos que elas estavam fazendo. Mas ainda assim, ali está Estevão se colocando na brecha. Ali está Estevão dizendo: não, eu ainda assim quero servir neste ministério. Eu ainda assim quero cooperar no reino de Deus. Ainda que eu não apareça, ainda que eu não seja visto, não seja aplaudido, mas se o reino de Deus precisa, conte comigo. É assim que alguém cheio do Espírito Santo age na igreja. Amém? Ele se coloca à disposição para ajudar. Ele se coloca à disposição para servir, porque essa, meus irmãos, é uma atitude que nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus. E em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus disse: porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus, ele disse: eu não vim aqui para ser servido, eu não vim aqui para ser aplaudido, eu não vim aqui para ser adorado, eu vim aqui para servir. E ele era o próprio Deus, irmãos. E ele era o próprio Deus encarnado. Ele merecia vir aqui para ser aplaudido, ele merecia vir aqui para ser adorado, mas ele disse: ainda assim eu deixo o que eu tenho por direito de lado, porque eu quero servir, porque eu quero ser bênção na vida das pessoas. Alguém cheio do Espírito Santo é assim, meus irmãos. E nós vamos ser essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Duas coisas que nós aprendemos aqui então, é que todo serviço no reino de Deus é importante. Amém? O galardão de quem prega ou de quem canta não vai ser maior dos que servem em outro ministério. Amém? Ainda que os homens não deem tanto glamour para os demais ministérios, não deem tanta nota, o Senhor vê. E o Senhor recompensará cada serviço feito no reino de Deus. Você receberá um galardão no céu com toda a certeza, se você exercer o seu ministério com excelência. Ainda que eu não note, ainda que o pastor Gilvan não note, Deus vê o seu trabalho e você será recompensado. Amém? É o que está descrito na palavra de Deus. Amém? Então nós contamos com os irmãos. Nós contamos com os irmãos para servir nos demais ministérios. Se você quer pregar, você é bem-vindo. Se você quer cantar, você é bem-vindo também. Mas também há outros ministérios que a igreja também precisa. Amém? Você pode servir ali na assistência ao ministério, você pode recepcionar as pessoas, você pode cuidar do estacionamento, você pode cuidar do som, você tem muitos ministérios pelos quais você pode servir nesta igreja. Ministérios no qual Deus vai te recompensar, como Ele diz em sua palavra. Amém? Seja essa pessoa que tem disponibilidade para servir. Se coloque na brecha, meus irmãos. Diga: eu sou esta pessoa que quero servir. Amém? Seja essa pessoa. Como Isaías, quando ele tem uma experiência com Deus, Isaías capítulo 6, ele vê o trono de Deus, ele vê serafins adorando o Senhor Jesus, e então há uma voz que sai do trono de Deus, e veja, Deus do seu trono está clamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O profeta Isaías se colocou à disposição para servir. O profeta Isaías puxou a responsabilidade para si e disse: eu vou servir. E a voz saiu do trono de Deus, ou seja, Deus está preocupado com isso. Isso é algo que toma tempo de Deus, no qual Ele decide reservar um trecho ali na Escritura para dizer que do seu trono Ele clama em alta voz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E você hoje pode dar essa resposta para Deus.
Você pode ser essa pessoa que vai se colocar na brecha para cumprir os propósitos de Deus. Quantos me entendem aqui? Amém? Glórias ao nome de Jesus. Vamos para o terceiro ponto, meus irmãos. Olha só, alguém cheio do Espírito Santo é cheio de graça e de poder. Vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, mais o verso 8. O verso que nós iniciamos aqui, essa ministração. Amém? Alguém cheio do Espírito Santo é cheio de graça e de poder. E é algo que é disponível para a nossa vida. Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, veja só que bênção o que está acontecendo aqui. Então, o autor Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, ele descreve, ele está introduzindo um personagem ali nessa narrativa e ele precisa apresentar algumas características desse homem de Deus chamado Estevão. E uma das características de qual ele diz é que Estevão era alguém cheio de graça e poder e fazia grandes sinais e maravilhas entre o povo. Então, quando nós olhamos para a vida de Estevão, nós vimos que é uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que é acompanhada por graça, por poder, por grandes feitos e prodígios. Era alguém que a gente via na vida dele a manifestação do Espírito Santo. Era alguém que por onde passava as coisas aconteciam. Não era alguém que estava ali tímido, com medo, encurvado, não. Era alguém de peito aberto que estava indo para cima para servir. E quando ele botava a mão as coisas aconteciam. E quando ele chegava a situação mudava, porque junto com ele estava o Espírito Santo. E há essa promessa para as nossas vidas, meus irmãos, de graça e poder acompanhando o nosso ser. E há essa promessa para a nossa vida de que Deus não nos daria o seu Espírito através de conta-gotas, mas que Ele derramaria todo o seu Espírito sobre as nossas vidas. Ele fez esta promessa que não derramaria o seu Espírito Santo com conta-gotas, irmãos. Há uma promessa abundante para as nossas vidas. Não podemos nos contentar com o raso, não podemos nos contentar em viver uma vida cristã medíocre. Temos que buscar ir além, temos que buscar estar imersos na graça e no poder de Deus, que é algo que está disponível para as nossas vidas. É algo que Deus prescreveu em sua palavra. É algo que irá acontecer em nossas vidas quando nos colocarmos na brecha, quando nos colocarmos neste lugar que Deus espera que nós estejamos. Precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Isso não é que é um extra que para nós algumas pessoas são, outras pessoas não são, e tudo bem. Não, é algo extremamente necessário. Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, senão seremos derrotados por este mundo, senão não conseguiríamos parar os planos de Satanás. Só pessoas cheias do Espírito Santo podem transformar este mundo perdido, irmãos. Nós não podemos nos reunir aqui para ver o mundo acabando sentados numa cadeira sem fazer nada. Não podemos vir à igreja e sentados ver, o mundo destruir as escolas com ideologia de gênero. Não podemos sentados ver a corrupção aumentar no nosso país. Não podemos, precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo que vão transformar este mundo. É o que Deus espera das nossas vidas. E esse poder está disponível para nós. Esse poder está disponível para nós. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então a promessa é essa: à medida de que nós nos chegamos a Deus, Ele se chegará a nós outros. Há essa promessa então, está disponível esse poder, mas Deus não vai vir aqui nos entregar uma bandeja dizendo, está aqui o poder, recebem, não.
nós temos que dar este passo. Nós temos que buscar, nós temos que correr, pedir para receber. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Quantos vão acessar este lugar? Amém. É um lugar que Deus tem para nós. E temos que ter, meus irmãos, expectativas por milagres. Atos dos Apóstolos, Marcos capítulo 16, verso 17. Jesus faz uma promessa para nós. Jesus faz uma promessa para a nossa vida. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então a jornada do povo de Deus não é uma jornada de fracasso. A jornada do povo de Deus é uma jornada cheia de sinais e prodígios. É uma jornada na qual nós vamos ver dia após dia Satanás sendo humilhado, os planos malignos sendo destruídos e a igreja avançando. É a promessa do reino de Deus. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos creem nessa promessa de Deus? Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Mas agora o negócio fica um pouco pior. Quarto ponto. Alguém cheio do Espírito Santo sofre oposição. Amém? Vamos para o verso 9. Atos capítulo 6, verso 9. Alguém cheio do Espírito Santo sofre oposição. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que alguém cheio do Espírito Santo incomoda o mundo. Alguém cheio do Espírito Santo, quando ele passa por um lugar, as coisas acontecem e o reino das trevas é abalado. E quando o reino das trevas é abalado, toda a legião de principados e potestades, reúne os seus soldados para tentar parar este homem, esta mulher de Deus. Alguém cheio do Espírito Santo sofre oposição. Por onde alguém cheio do Espírito Santo passa, pessoas se levantam contra ele, porque alguém cheio do Espírito Santo está na rota de colisão do mundo, está na rota de colisão com os planos de Satanás, com os desígnios do mal. É alguém que está indo na contramão do mundo e por isso sofre oposição. Estevão está ali, cuidando de viúvas, pregando o evangelho, fazendo sinais e prodígios. E o texto nos diz que levantaram-se contra ele e começaram a discutir, começaram com acusações, começaram a tentar parar este homem de Deus, nos mostrando, meus irmãos, que quando nós nos propusermos a fazer as coisas de Deus, o reino das trevas vai se levantar contra as nossas vidas. Satanás vai chamar os seus emissários para tentar nos parar, e os levantes terão na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho, a vizinhança. As pessoas vão começar a se levantar contra a minha e contra a sua vida. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que nós estamos em guerra contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então é algo sério isso que eu estou falando aqui. Não estamos em uma colônia de férias. A nossa vida não será um mar de rosa, meus irmãos. Nós enfrentaremos oposição. Nós enfrentaremos levantes contra a nossa vida. Sempre quando nós se levantarmos para fazer o certo, o errado vai se levantar contra nós. Quando você for pregar o evangelho, quando você chamar as pessoas para orar pelos enfermos, alguém vai se levantar para tentar impedir que isso aconteça. No seu trabalho, quando você vê algo acontecendo errado e começar a fazer o certo ali, as pessoas que gostam de viver no erro, na mentira, no engano, se levantarão contra a sua vida. Infelizmente é a verdade que a palavra de Deus nos revela. Não estamos em uma colônia de férias. Não estamos para brincadeira. O Senhor Jesus, através da pena de Paulo, nos diz
2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. E agora é o momento que a gente não dá glória a Deus. E agora é o momento no qual a gente não comemora, não levanta a mão, não diz obrigado, Senhor Jesus. Mas a grande verdade é que o nosso mestre foi perseguido. Nós, como seus discípulos, também seremos perseguidos. Nós também seremos perseguidos. E essa é uma realidade na qual nós temos que estar preparados. Temos que nos revestir através da oração, da leitura da Bíblia, das práticas devocionais, para estar preparados para os levantes que terão contra a minha e contra a sua vida. O inimigo vai se levantar contra nós nessa missão que nós estamos, empreendendo aqui. O inimigo vai tentar parar essa igreja. O inimigo vai tentar parar o teu ministério. O inimigo vai tentar parar, os planos de Deus para a tua vida. Isso vai acontecer. Mas, irmãos, nós podemos vencer os ataques do inimigo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Jesus está no nosso barco, meus irmãos, as ondas podem soprar com toda a força, o vento pode soprar, as ondas podem bater contra o nosso barco, mas se Jesus está no nosso barco, nós chegaremos até a outra margem. Porque esse é aquele que os ventos e o mar lhe obedecem. Amém? Nós podemos ter confiança de que nós não vamos perecer. Nós podemos ter confiança de que se nós estamos do lado de Deus, nós vamos vencer, porque nós já somos, de acordo com a palavra, mais do que vencedores. Amém? Mais do que vencedores é o que nós somos. Alguém cheio do Espírito Santo, quinto ponto, recebe a sabedoria divina. Amém? Agora o verso 10, Atos capítulo 6, verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então veja só, essas pessoas se levantam para parar o ministério do homem de Deus. Essas pessoas se levantam para parar Estevão, para impedir os planos de Deus. Mas aquele homem está revestido de uma sabedoria que vem do alto. E vemos aqui então um grande contraste entre a sabedoria deste mundo e a sabedoria de Deus. Diante de Estevão estavam ali os principais religiosos daquela época. Estavam ali os membros do Sinédrio, que é como se fosse, irmãos, a Câmara dos Deputados daquele tempo. Porque havia ali uma teocracia, havia uma divisão de poder entre Roma e os judeus. E Roma permitia que os judeus criassem as suas leis através do Sinédrio, que é essa grande Câmara dos Deputados que havia naquela época. Então, Estevão está neste lugar, sendo julgado por estes homens que criam as leis ali. E a palavra de Deus nos diz que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Eles perdiam nos argumentos, eles tentavam vir com falsas acusações para tentar enredar aquele homem de Deus, para tentar capturá-lo, prendê-lo, matá-lo, mas eles não conseguiam, porque o Espírito Santo capacitava aquele homem para, através da fala, dos argumentos, contradizer tudo que aqueles homens falavam. E vemos aqui uma promessa de Deus se cumprindo. Lucas capítulo 12, versículo 12. Jesus falou: quando vocês forem levados diante das autoridades, não se preocupem com o que vocês irão falar, porque o Espírito Santo vai guiar as suas palavras nesse momento, e vocês terão o que dizer. E aqui está Estevão, diante das autoridades que querem condená-lo e não conseguem. A palavra de Deus nos diz: e não podiam resistir a sabedoria de Estevão. Isso nos leva, irmãos, a meditar que essa sabedoria aqui está disponível para a minha e para a sua vida. Está na hora, meus irmãos, se nós quisermos ser essas pessoas cheias do Espírito Santo, a começarmos a depender mais da sabedoria do alto do que da nossa própria sabedoria. Sabe quantas decisões nós temos tomado em nossas vidas sem consultar a Deus? Quantas atitudes temos tomado em nossas vidas, decisões, sem consultar a Deus, sem levar em consideração o que o Senhor diz em sua palavra? Somos guiados pelo nosso próprio entendimento. Tomamos as decisões de acordo com o nosso ventre, de acordo com as nossas vontades, aquilo que vão nos trazer mais prazer, mais conforto, e desprezamos a sabedoria e o conselho de Deus. Se vivemos dessa forma, viveremos uma vida de frustração,
seremos destruídos porque estaremos sendo guiados pela carne. Irmãos, nós temos que depender do Espírito Santo. É Ele quem nos ensina, é Ele quem sussurra em nossos ouvidos para tomar a decisão correta. Olha o que diz João 14, 26. Jesus prometendo o Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então tem essa promessa da parte de Deus, de que essa sabedoria que estamos vendo aqui na vida de Estevão, ela vai repousar sobre a minha e sobre a sua vida. É uma promessa da parte de Deus, mas para que essa sabedoria de Deus repouse sobre a nossa vida, nossos ouvidos têm que estar sintonizados para ouvir o Espírito Santo. Porque o texto diz: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Precisamos sintonizar os nossos ouvidos, irmãos, para ouvir a voz do Espírito Santo. O que será que nós temos ouvido nesses tempos que está nos impedindo de ouvir a voz de Deus? Será que nós estamos na sintonia correta? Se você quer ouvir a Rádio 107, irmãos, você precisa sintonizar o seu rádio na estação 107,5. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa sintonizar a sua vida ao padrão de Deus. Você precisa estar nesse canal pelo qual Deus está se comunicando com o seu povo. Não despreze essas palavras, meus irmãos. Não se estribe em seu próprio entendimento, como diz Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Olha a promessa, irmãos, de um caminho próspero quando nós estamos ouvindo e confiando em Deus. Nós precisamos seguir este caminho. Nós precisamos ouvir a voz do nosso bom pastor que chama o nosso nome dia após dia. Ele quer nos levar, meus irmãos, aos pastos verdejantes. Ele quer nos levar às águas tranquilas. Ele quer nos trazer descanso, repouso para a nossa alma. Jesus quer colocar sobre as nossas vidas o seu óleo. Ele quer cuidar de nós, irmãos. Precisamos ouvir a voz do bom pastor que está nos chamando. Não podemos desprezar essa sabedoria divina. Glórias a Deus. Sexto ponto, irmãos, alguém cheio do Espírito Santo responde às perseguições com amor. Alguém cheio do Espírito Santo responde às perseguições com amor. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 11 até o 15. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Atos capítulo 6, versos 11 ao 15. Diz assim, ó: então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Está falando de Estevão. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo, arrebataram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Olha só, meus irmãos, que maravilha a resposta de Estevão diante das acusações. Os homens ali, emissários de Satanás, subornam falsas testemunhas que estão ali apontando o dedo para Estevão e proferindo mentiras, acusações com o intuito de fazer este homem de Deus ser condenado à morte. E Estevão sabia muito bem que ele estava sendo, possivelmente poderia perder a sua vida naquele momento. E qual que é a resposta de Estevão? Ele começa a socar as pessoas, empurrar e xingar os seus acusadores. Não. O semblante dele está como um de anjo. As pessoas olham para ele e não vê raiva. As pessoas olham para a vida deste homem de Deus e não vê ressentimento.
não vê amargura, não vê falta de perdão, mas vê um semblante como de um anjo. E aquilo dali faz com que aquelas pessoas fiquem atônitas. Como assim? Nós estamos acusando este homem. Este homem pode perder a sua vida, pode ser condenado à morte, e ele está ali, com um semblante como de um anjo. É porque ele confiava em Deus, e sabia que eles não poderiam fazer nada se o Senhor assim não permitisse. Ele sabia que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ainda que ele tivesse os motivos corretos, ele sabia que se irar não seria a resposta. Ele sabia que, retribuir na mesma moeda não traria a justiça de Deus. Por isso que o seu semblante é como de um anjo. Isso aqui fala muito conosco, irmãos. Como nós temos respondido às acusações. Será que diante das adversidades que nós temos passado, nós temos nos mantido fiéis, como este homem aqui? Diante da adversidade, ele pode retroceder, ele pode mentir ali, ele pode falar, não, eu nunca falei isso, não. Ele pode dizer, esse Jesus aí, eu nego esse Jesus. Mas não, ele está ali com um semblante como de um anjo, confiante em Deus, não, com uma fé inabalável. Ele não está ali titubeando, será que eu desvio, será que eu não desvio? Depois que eu aceitei Jesus, é só luta. Depois que eu me dispus em fazer a vontade de Deus, as coisas começaram a dar errado em minha vida. Nenhum dos meus planos dá certo, agora eu vou retroceder. Eu vou abandonar o ministério, eu vou entregar esse ministério, eu não quero mais. Eu vou viver a minha vida. Não vemos isso na vida de Estevão. O seu semblante é como o de um anjo, porque ele confiava em Deus. Isso me faz ir lá para Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Quando eu vejo a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei Nabucodonosor criou uma lei que todas as pessoas ali teriam que adorar a estátua que ele fez dele mesmo, do grande rei da Babilônia. E quem não adorasse aquela estátua ali, iria morrer, iria ser jogado na fornalha de fogo ardente. Então, essas pessoas são pegas ali, não se dobrando diante da estátua de Nabucodonosor, e elas são trazidas em juízo. E nós vamos ver aqui a resposta desses homens de Deus. Daniel 3, 17 e 18 diz assim, ó, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que maravilha, meus irmãos. Nós vemos aqui nessa passagem que tinha alguma coisa que eles não sabiam. Eles não sabiam o que Deus iria fazer. Porque eles dizem, se Deus quiser nos livrar, tudo bem, se não quiser também. Mas eles sabem o que eles iriam fazer. Mas contudo, fique sabendo, ó rei, que não nos dobraremos diante da imagem que você levantou. Ah, irmão, será que nós temos respondido dessa forma diante dos levantes? Será que nós temos nos mantido fiéis a Deus, mesmo sabendo que podemos correr o risco de ser jogado na fornalha de fogo ardente? Meus irmãos, que a gente venha responder com graça, como o Estevão está fazendo aqui. Que as pessoas, ao ver o nosso semblante como o de um anjo, diante das acusações, dos levantes, possam ver, Deus está na vida dessa pessoa, Deus está na vida desse camarada, eu quero servir a esse Deus, eu quero servir a esse Jesus que está na vida dele. E o último ponto, irmãos. Alguém cheio do Espírito Santo está disposto a se entregar a Deus até a morte. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 59 ao 60. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 59 ao 60. Que diz assim, ó, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então, irmãos, este é o fim de um homem fiel a Deus. Este é o fim de um homem fiel a Deus. Estas falsas acusações que levaram contra ele tiveram êxito.
Ele teve direito a se defender. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós vemos a grande defesa de Estevão. E a defesa dele é que ele iria se manter fiel ao Evangelho de Deus. E essas pessoas estavam dispostas a levar aquilo às últimas consequências. E elas pegam pedras e começam a apedrejar este homem de Deus. E aquilo que parecia ser um cenário de grande derrota, nós vemos ali que é a grande vitória dele. Porque este homem, sendo apedrejado, sendo, levado à morte de uma forma cruel, dolorosa, humilhante, ele clama a Deus de duas formas: Senhor, recebe o meu espírito, e Senhor, não lhes imputes esses pecados. É assim que um homem de Deus termina a sua vida, meus irmãos, com um coração sem ressentimento, mesmo quando traído, com um coração sem ódio, mesmo quando, sendo brutalmente atacado, ferido, humilhado. Quando eles vão extrair algo da vida de Estevão, só sai amor da vida dele. Porque eles espremem ali Estevão para o matar, e à medida que eles vão apedrejando aquele homem, o que saía dele não era ódio, não era ressentimento, mas era amor, mas era fé, mas era perdão. É isso que está na vida deste homem. Sabe o que nós vamos manifestar, irmãos? É aquilo que está dentro da minha e da sua vida. Não tem como a gente entregar para este mundo ódio e mentira e ira, se dentro de nós há a presença do Espírito Santo. Mas se nós, quando confrontados, quando espremidos, respondemos com ódio, é porque dentro do nosso coração ainda está habitando muito ódio, muita ira, muita falta de perdão. Então este homem de Deus está aqui, sendo levado à morte e respondendo com graça, respondendo com amor, porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. E ele aqui está morrendo, e ele não quer levar consigo nada deste mundo, nem ressentimento e falta de perdão ele tem guardado nesse coração dele. Ele quer deixar tudo aqui na terra. Por isso que ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ecoando as palavras do próprio Senhor Jesus na cruz. Lucas capítulo 23, 34, Jesus falando enquanto era crucificado: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vemos então na vida de Estevão um reflexo da vida de Jesus. Jesus era assim, irmãos. Jesus perdoava os seus inimigos. Ele está ali, o nosso Senhor Jesus, o Senhor da glória, está crucificado ao lado de ladrões, está ali crucificado logo após ter sido chicoteado, ser humilhado, logo depois de ter colocado sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, logo de ter dado para ele um manto de púrpura e um cajado, e dizendo: olha aí, você é o rei. Você é o rei dos judeus. Eles estavam ali caçoando do nosso Senhor Jesus. Colocaram trajes como de um rei. E era o próprio Rei da Glória que estava ali, sendo humilhado, sendo cuspido no rosto, sendo esbofeteado, mas não retrocedendo no propósito que ele tinha para com Deus, de que era ir para a cruz e morrer pelos nossos pecados. Assim como Estevão não retrocedeu aqui, Jesus também, ele prosseguiu naquela via dolorosa, ele foi em direção à cruz. Ele o medo não parou Jesus, a incerteza, as dores não parou Jesus, que progrediu, que avançou, e diante de todos os ataques ele proferiu o que tinha dentro do seu coração. Ele entregou ao mundo o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Dentro do coração do nosso Salvador o que havia era o perdão. É o perdão que nos alcançou, é o perdão que transformou a nossa vida e que nos trouxe aqui hoje, lavados e regenerados pelo Espírito Santo, porque dentro do coração de Jesus havia muito perdão para entregar. Nós estamos sendo levados à morte todos os dias, meus irmãos, neste mundo. E à medida que, o reino das trevas avança, irão se intensificar os ataques do mundo contra a igreja. Os ataques do mundo contra a igreja irão aumentar, e nós seremos espremidos até a morte, como foi Estevão. Que a gente possa oferecer ao mundo que está no nosso coração, irmãos, que é o perdão de Deus. Que a nossa resposta para esse mundo seja o amor. Que a nossa resposta para esse mundo seja o perdão, seja a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
E que possamos viver como viveu Estevão aqui. Uma vida que tinha com o intuito glorificar a Deus até o fim. Que possamos olhar para a nossa vida e ver que legado nós estamos deixando para o mundo. Será que as pessoas vão falar, aquele homem foi um homem que não perdoava? Aquele era um homem que era avarento, aquele era um homem que só se preocupava com o seu trabalho? Ou será que as pessoas vão lembrar de nós dizendo, aquele homem era cheio do Espírito Santo? Aquele homem viveu para Deus cada segundo da sua vida, não retrocedeu, foi fiel a Deus até a morte. Eu termino então com Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ou 21. Para que a gente possa ser motivado a viver essa vida que também viveu o apóstolo Paulo. Dizendo assim, ó: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Este era um homem de Deus, preso em Roma, e estava dizendo, eu ainda quero viver para a glória de Deus, quer seja através da minha vida, quer seja através da minha morte. Eu quero te convidar, meu irmão, a se colocar de pé, para que a gente possa orar para Deus, entregando a Ele totalmente a nossa vida, para viver os seus propósitos, custe o que custar. Que sejamos hoje esse personagem que a gente meditou aqui. Alguém que, sem dúvida alguma, era cheio do Espírito Santo. Creio que o Espírito Santo tem o desejo de derramar sobre cada um aqui hoje mais do seu poder, mais da sua graça, para nos habilitar para receber esse poder, para nesse novo tempo sermos novas pessoas. Amém? Feche seus olhos. Vamos meditar aqui em ter um momento de oração, de adoração a Deus por mais um instante.